A porta do ateliê estava apenas cerrada. Virginia empurrou-a. Otávia mordiscava a ponta de um pincel enquanto examinava pensativamente o quadro que estava por terminar. Voltou-se sem pressa, lançou a Virginia um breve olhar e apontou-lhe a cadeira. Sente-se, admire minha obra-prima. Na tela havia um aquário com um gato cinzento sentado no fundo e um peixinho vermelho nadando pouco abaixo da boca do gato. Ambos estavam mergulhados na água, mas enquanto o peixinho aparecia em proporções normais, o gato tinha a cara enorme, os olhos monstruosos que se estendiam dilatados em quase toda a superfície arredondada do vidro. Virginia ficou sem saber o que dizer. O peixinho e o aquário eram perfeitamente normais, mas havia o gato mergulhado lá dentro, com aqueles olhos que pareciam duas densas gotas de tinta verde, a se diluírem na água. Era um quadro estranho, estranho como Otávia, estranho como a própria desordem do quarto atulhado de telas pelos cantos, estranho como aquele antigo melindroso biombo dourado bem no centro do cômodo, contornado ridiculamente, um sofá de lona de largas listras em cores disparatadas. Otávia dissera no dia em que comprara o biombo: a pequena que vem pousar é muito pudorosa, gosta de se despir atrás de alguma coisa. Bruna então surpreendera-se. Mas por que você escolheu um biombo assim? Esse deve ser do século XVIII, não combina com nada daqui. Não tem sentido. E Otávia riu frouxamente. Não mesmo. Mas eu gostei. Calhou, entende? Calhou. Virginia deteve o olhar na cabeleira luminosa que caía emaranhada sobre a gola alta do casaco azul marinho, de botões dourados. Otávia parecia uma menina, esquecida a bordo e metida no vasto capotão do comandante. Vai participar da exposição? Foi a única coisa que lhe ocorreu dizer, apontando o quadro. Bruna disse que você vai expor no mês que vem. Otávia estendeu o braço e atirou o pincel, que seguiu como uma flecha. No papel cinza claro da parede ficou um borrão preto. Relaxou a posição tensa e escondeu as mãos nos bolsos. Não presta. E não vai haver nenhuma exposição. Encarou a irmã. Só então pareceu dar realmente pela sua presença. Teve o seu insondável sorriso. Você sumiu ontem à noite. Passei a noite no apartamento do Rogério. Depois fui ver Letícia. Não creio que tenha se divertido muito. Rogério é afobado demais no amor e como transpira. Quanto a Letícia, o sorriso se abriu numa risadinha. Rogério passou por aqui depois do almoço. Ele não se lembrou de procurar você lá no apartamento dela? Tocou a campainha, mas eu não atendi. Letícia estava dormindo. Agora ela vai emagrecer. Os pés e as mãos vão ficar maiores, os cabelos mais tosados. Mas vai ficar mais campeã. Quanto mais chateada, melhor joga. Virginia deixou pender a cabeça sobre o espaldar da cadeira. Como começar? Como? Era difícil sustentar uma conversa com Otávia. Ela ia muito bem, até um certo ponto. Chegava mesmo, às vezes, a se interessar pelo assunto e, de repente, distraía-se com qualquer coisa, ficava para trás. Passou a mão pela fronte ardente, sentia a cabeça latejar sob os golpes do sangue. Escuta, Otávia, você nunca me falou nos seus casos. Você nunca me perguntou? Estou perguntando agora. Rebateu Virginia, entrelaçando as mãos com tanta força que as pontas dos dedos ficaram esbranquiçadas. Não é bisbilhotice, mas quer conhecer meu passado negro para se consolar do seu devaneio de ontem, é isso? Otávia ainda sorria, entre irônica e complacente. Você pensa demais, querida. Ande despreocupadamente e verá que não há nem passado bom nem ruim. É ir andando, tocando para frente. Para isso ele nos deu pernas ágeis. Fez uma pausa. De alguma parte vinha a voz de uma criança numa cantiga solitária. A melodia era fácil de repetir, mas as palavras chegavam confusas. Foi numa escola de desenho que conheci Jacob. Já falei dele, né? Prosseguiu com certa indolência. Teve ainda um olhar interrogativo para a Virginia, como se lhe perguntasse: mas quer mesmo ouvir? Fez um ligeiro movimento de ombros. Bem, acontece que nunca me simpatizei com gente ruiva, mas ele tinha umas mãos poderosas. Nunca vi iguais.
Eram quietas e, ao mesmo tempo, frementes, tão grandes que davam um certo medo às vezes. Quando eu prendia entre as minhas, ficava tranquilas, mas eu sabia que sob a pele calma não havia paz. Elas palpitavam com tamanha força, pareciam asas. Então veio Conrado? Virgínia atalhou-a. Preferiu agora qualquer resposta àquela incerteza. Mas Otávia parecia falar consigo mesma num monólogo preguiçoso, mortiço. Tirou do largo bolso do capote um isqueiro, acendeu o cigarro, soprou a fumaça em direção à tela. Perdi-o quando ele ganhou a bolsa de estudos. Era uma bolsa miserável. Dava para uma viagem de 3 meses apenas. Se arruma em qualquer parte do mundo. Dele só recebi um postal. Já faz mais de ano. Estava na Austrália e me pediu que lhe mandasse com urgência um retrato. Esquecera-se completamente das minhas feições. Isso lhe dava às vezes uma certa aflição. Vinha agora do cômodo inferior a voz de Inocência. Devia estar debruçada na janela e falava com alguém. O canto solitário da criança tinha cessado. Daí me dediquei ao irmão dele. Não era ruivo, nem tão mal criado, mas tinha um pouco cara de padre. Aliás, escapou de ser padre e às vezes mesmo me lembrava a Bruna com aquele jeito histérico de falar em Deus. Depois o amor também não escondia um ar assim apavorado. Talvez pensasse no inferno. Deu uma risadinha. E no outro tom. Já com Pedro foi mais curiosidade. Calhou, é isso? Calhou. Repetiu, desviando o olhar para o biombo. Agora Virgínia não sabia se ela se referia ao Pedro ou ao biombo. A gente simpatiza com um detalhe, se impressiona na hora e depois fica um hábito, entende? Dá preguiça só de pensar em fazer a troca. Tive outros, lá sei, mas por que é que eu estou falando nisso? A conversa entre a Inocência e a desconhecida tinha se interrompido. Recomeçara o canto da criança. O relógio bateu 5 horas. E Conrado? Otávia bocejou, esfregando os pés no chão. Eis aí outra história. Pôs-se a enrolar no dedo um anel de cabelo. Ficou pensativa, quase grave. Desde o início eu queria avisar, não era preciso você ter ciúme de mim com ele. Mas depois pensei, ela que descubra sozinha a hora. Mas como é que vocês souberam? Sussurrou Virgínia, sentindo-se empalidecer. Era como se Conrado estivesse ali ouvindo e entrar no seu segredo, e isso a repugnava. Era baixo, pior ainda do que traí-lo. Uma sensação de náusea fê-la encolher-se. Chegou a desejar que Otávia não dissesse nada, mas ao mesmo tempo estava certa de que não a deixaria enquanto ela não falasse. Como é que você soube? Otávia parecia hesitante. Soprou a fumaça em direção ao quadro e fez um muxoxô aborrecido. Eu não devia dizer. Ele é limpo demais para a gente metê-lo nessas historinhas sujas. Mas é que houve uma época em que eu o desejei muito. Tinha que ser ele mesmo, nenhum outro, entende? A gente se conhecia desde criança, achei que ele estava distraído demais. Era preciso despertá-lo. E estou aqui. Fui para a chácara, passamos a tarde juntos. O dia estava bonito, nós dois sozinhos em pleno campo, ele me querendo, disso sou certa. Eu me oferecendo com todos os recursos da imaginação. Até florzinhas tinha em nosso redor. Imagine você, até isso. Em dado momento ele foi ficando pálido, completamente lívido, me olhou com a cara mais infeliz desse mundo, saiu correndo. Naquele olhar ele me disse tudo, de longe. Eu ainda vi que se inclinava para a frente, os ombros sacudidos por um tremor. Até hoje eu não sei se estava vomitando ou chorando. A cantiga da rua parara por algum tempo para recomeçar em seguida, cercando monotonamente umas 3 ou 4 notas, no movimento de roda a girar sobre si mesmo. Voltei para casa mais desapontada do que os demônios que vão tentar os santos no deserto. Espreguiçou-se e teve uma expressão enfastiada. Ah, Virgínia, Virgínia, quando é que vai deixar de fazer perguntas? Desde criança você não para de fazer perguntas. Perguntas. Então, já descobriu muita coisa? Seu tom de voz agora era sombrio, com um timbre de desafio. Por exemplo, o que é que você sabe sobre nós? Que Letícia gosta de mulher? Que Bruna tem um amante? Que Afonso é um pobre diabo? Que Conrado é virgem? Que eu... Há mais coisas ainda, querida.
Mas não fique agora pensando que somos uns monstros. Não vá querer descobrir crimes, não há cadáveres dentro de nenhuma arca. Apenas há mais coisas ainda. E não adianta ficar aí escarafunchando, que essas você nunca descobrirá. Coisas. Voltando o olhar apagado para a tela, Virginia viu de repente que o gato não estava no aquário, mas sim atrás dele. É que o vidro e a água eram tão transparentes que ele parecia estar sentado lá dentro. Os olhos também eram agora naturais, vistos assim, refletidos no vidro. Tudo que ali parecia estranho tornara-se inocente e claro, do entendimento até das criancinhas. Um gato olhando o aquário, e a beleza do quadro concentrava-se precisamente naqueles olhos verdes, que pareciam se mover acompanhando pacientes o circuito percorrido pelo peixe. Otávia seguia-lhe a direção do olhar, inclinou-se para a tela. Não presta. Em seguida, no movimento lerto, encostou a brasa do cigarro bem no centro do olho do gato. Ficou assim imóvel algum tempo, com um trejeito divertido no rosto, plácido. Deixou cair o cigarro. Não presta. Virginia ergueu-se apertando contra o peito os braços gelados. O gato tomara agora uma expressão sinistra, com aquele furo negro no meio da pupila. Parecia já não se fixar no peixe, e sim nela. Seguindo-lhe os movimentos com a mesma calma, medida, fria, sentiu-se como se estivesse mergulhada no aquário e teve uma expressão de desalento ao se voltar para a porta. Como se ela estivesse tão longe que se tornava impossível chegar até lá. Lembrou-se de repente da folhinha da moça, a moça de chapelão, de palha, com o namorado num piquenique no campo, a relva cheia de florzinhas, até florzinhas tinha em nosso redor. Até isso. Viu Bruna? Perguntou Otávio. Ela veio almoçar conosco. Está tão solene. Avisou que vai fazer um longo retiro espiritual. Riu-se sonoramente, abrindo os braços num gesto de adeus. Um retiro, querida, um retiro. Exatamente essa expressão ela tivera naquela tarde distante, enquanto ria a sacudir os braços no movimento de asas. Todas as manhãs o anjo vem despertá-la com um beijo. Um anjo, querida, um anjo. Virginia arregaçou os lábios numa tentativa de sorrir. Quando Otávia deu-lhe as costas, os braços pedindo completamente abstrata, teve a impressão de estar de novo no quarto dos brinquedos, vendo através do vidro do armário a boneca loura e oca. Saiu na ponta dos pés sem ruído e parou no meio do corredor. A cantiga da criança cantava mais alto ou estaria mais próxima. Chegava-lhe nítida. Constança, bela Constança, Constança, bela será. Encostou-se à parede e só deu pela presença de inocência quando a mulher parou na sua frente. A menina está aí, tão quietinha, e como está abatida? Surpreendeu-se entre afável e apreensiva. Por que não vai se deitar um pouco? Uma débil luz animou a fisionomia de Virginia. Sim, seria bom mergulhar na escuridão. Sentia-se capaz de dormir anos e anos. Vou dormir. A mulher aproximou-se, segurou-a pelos ombros e atraiu-a afetuosamente para si. Que palidez! Teve algum desgosto? Teve? Com sua voz açucarada e colo maternal, Inocência era um morno convite a confidências. Os seios vastos, cheirando a talco, abriam-se generosos para receber segredos. Mas a expressão de falsa solicitude não podia iludir. Ela queria apenas saber. Em troca, dar-lhe-ia a paga de alguns minutos de calor humano. E era bom o calor humano. Mas Virginia preferia agora o calor dos bichos, das árvores, ou o simples calor do sol. Esquivou-se do abraço. Não foi nada, apenas preciso dormir. Peço que não me chame, acordarei sozinha quando chegar a hora. E não quer um copo de leite? A mulher propõe, seguindo-a pressurosa. Posso preparar um sanduíche, ou quem sabe, quer um comprimido? Virginia gaguejou um agradecimento e fechou a porta atrás de si. O quarto estava na penumbra, com as venezianas fechadas e a cama intacta. Aproximando-se da mesa da toilette, ela sentou-se e apoiou o rosto entre as mãos. Na sua frente, o espelho, comprido e estreito como um túnel, encerrando lá no fundo uma face. Eu? Perguntou melancolicamente a própria imagem que ia se delineando no cristal. O espelho parecia agora iluminado por uma misteriosa luz, a incidir no rosto cada vez mais próximo. Primeiro, a fronte lisa e branca,
a contrastar com a zona sombria dos olhos, grandes e brilhantes, mas remotos como duas estrelas. Depois o nariz fino como uma lâmina de cera, e a boca adolescente, de cantos ligeiramente erguidos na leve insinuação de um sorriso que não teve forças para se completar. Virginia desviou o olhar do espelho antes que a escuridão dos primeiros instantes se atenuasse mais. Sentia-se protegida, assim, no escuro. Era como se estivesse abrigada no âmago de uma concha. Deitou-se num enrodilhamento de feto. Era como se estivesse num ventre. Vou dormir anos, sussurrou ainda antes de fechar os olhos. E acrescentou com doçura: acordarei quando chegar a hora. A voz da criança cantando na rua parecia agora inundada, inumana e real. Constança, belas Constança.